Vamos por esse momento, mais um momento aqui reunidos, o Pai. Pedimos ao Teu Santo Espírito que esteja trazendo a palavra revelada aos nossos corações, que não venha ficar só no conhecimento, mas venha gerar vida em nós, que nós possamos estar transbordando essa vida de Cristo naqueles que aproximaram de nós, que sejamos luz na vida das pessoas, através desse estudo, desse aprendizado que nós estamos dando continuidade aqui. Nós te agradecemos desde já. Amém. 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 Dê, está com você. Obrigada. Então, menina, hoje, por enquanto só temos meninas. Nós vamos dar continuidade à matéria realidade da nova criação, né? A gente está estudando a fundo, né? Cada tema, né? Cada questões bíblicas, e a gente ainda continua nessa, tem muita coisa, eu sei que nós não vamos terminar hoje, mas vamos dar sequência. Nós já falamos, né, sobre a queda do homem, sobre a criação do homem, sobre a árvore da vida, como que tudo aconteceu, né, e como que o pecado entrou. E semana passada nós estudamos sobre a morte de Jesus, né? Como que se deu a morte, como que aconteceu a ressurreição. E agora nós vamos estudar sobre a redenção do homem, porque a morte de Jesus era o plano de Deus para a redenção do homem. Não foi uma coisa assim, vou fazer, que eu estou a fim de fazer, não, tinha um plano. Jesus, ele tinha que morrer. Ele sabia disso, ele veio para isso, né? O propósito dele era esse, era resgatar a humanidade. Então, no primeiro ponto, nós vamos entender o que é redenção. Redenção é o mesmo que resgate, é tornar a comprar por um determinado preço, é livrar alguém da servidão, é trazer de volta algo que havia sido perdido ou usurpado. Remissão de pecados, pagar o preço em lugar do outro, substituir. Então, esse era o plano de Deus para Jesus, com o significado de redenção. Era, por amor a nós, ele tinha a redenção significa isso. E Jesus fez isso, né, obedecendo ao Pai por amor a nós. E tem uma outra palavra também que usa muito, que é remir, né? Que fala que a redenção é o remir. O remir é adquirir de novo, tirar do poder alheio, livrar da pena, perdão. É o que Jesus fez, ele nos remiu. Ele nos tirou do poder das trevas, né? Tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Ele nos perdoou, Deus nos perdoou de todos os pecados e nos livrou da pena, ou seja, a gente não tem que pagar a pena mais por aqueles pecados, porque Jesus já pagou. Aí, tem uma passagem bíblica em Mateus 20, 28, fala que Jesus veio nos resgatar. Eu vou ler para a gente. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. E também lá em Colossenses 1, de 13 a 14, fala que nele temos a redenção. Vou ler, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Então, isso como que fala? É bíblico, está escrito na Bíblia, não é a gente que está... pensei nisso, cheguei à conclusão, não, isso está na palavra. E o Senhor, ele já nos remiu e ele já cumpriu a redenção. Então, nós não devemos mais nada, nós temos que ter isso muito, muito enraizado no nosso coração, sabe? Porque coisas virão para que essa verdade seja nos tirada, né? A gente precisa ter isso. A redenção é um fato, não uma promessa. Isso está lá em Hebreus 9, 12. Olha só, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E a redenção, ela é eterna. Eu não preciso fazer nada, e ela não vai ser assim, hoje tem redenção, amanhã não tem, hoje tem, amanhã não tem, né? Tipo assim, hoje eu estou no livro da vida, amanhã eu não estou, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Não é assim que funciona. A redenção, ela é eterna. Deus não volta atrás no que ele faz. Por meio do seu sangue derramado, pois não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Isso está em Hebreus 9, 22. Eu vou ler. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Nós vamos estudar mais sobre essa questão do derramamento de sangue lá em Aliança de Sangue. Mas aqui a gente já sabe que precisava de ter o derramamento de sangue para que houvesse a redenção, houvesse a remissão dos pecados. É uma aliança de sangue. Jesus concluiu a obra da redenção e está assentado. Lá em Hebreus 1:3 fala, vou ler. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus cumpriu a redenção e ele está lá sentado com o Pai, né, nas alturas. Ele morreu para nos livrar da morte eterna. Isso está em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Né? É a nossa realidade hoje. Nós temos um Espírito que é vivificado. E nós estamos mortos para a nossa carne. Essa tem que ser a nossa realidade. Isso tem que ser nosso, como é que eu falo? Nossa vida. Né? Nós já aprendemos um pouco sobre as concupiscências da carne, e a gente vê que a gente não pode mais dar lugar à carne. Acabou. O Espírito que tem que conduzir, porque o nosso Espírito ele é vivificado. Deixa eu só postar isso aqui, está me atrapalhando. Ele se fez pecado por nós, está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Está na palavra, não há o que discutir. Ele se fez pecado por nós. Hoje nós somos justiça. Que vai ser nossa próxima matéria, nós vamos entender a questão de justiça. Justiça é uma coisa, juízo é outra. Então, tem muita gente que confunde e fala que Deus, né, que Deus vai fazer e acontecer, porque Deus é juiz e tal. Realmente é. Mas não é assim, não. Né? Não é essa questão mais. Deus não usa as mesmas armas que Satanás. Então, Deus não vai ficar mandando culpa para mim agora, não vai ficar mandando condenação, não vai. Isso vai ter o dia do julgamento, mas isso é lá no fim dos tempos, né? Daqui um tempinho, quando Jesus voltar. Agora não tem juízo, não é assim que funciona. Agora é justiça, é diferente de juízo. Mas nós vamos aprender lá em justiça. Deixa eu seguir aqui. Aí, vamos ver também 1 Pedro 2, do 24 ao 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aí, nós somos comprados por preço de sangue. Isso também está em 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nossa, é uma realidade, né? Não foi por qualquer coisa, foi no preço de sangue. E o sangue perfeito, do cordeiro perfeito, né? De quem nunca errou. Então, é um preço que é incalculável, né? Imensurável. Livrou-nos do poder de Satanás. Isso está em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm parte. Travou para mais alguém? Travou para mim, travou? Travou, a D travou. Então, vou escrever lá. Em Você está travada. Você não, a gravação. Pois a minha internet caiu, você acredita que deu aqui uma, uma pause aqui e falou que era para eu reconectar, deu algum chute na internet daqui. Mas voltou, vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Agora tá ok, né? Então tá. Sumiu a tela, assim, saiu vocês, todo mundo da minha tela. E falou que foi um problema na conexão. Ah, era só o que me faltava. Mas vai dar certo. Então, agora eu vou ler que Deus nos livrou do poder de Satanás. Vocês ouviram até o quê? Até onde eu falei? Hebreus 2, 14, 15. Vocês ouviram? Isso. Foi aí que você parou. Então, que ele nos livrou do poder da morte, ele nos livrou de Satanás. Né? Agora nós vamos ler Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Romanos 3, 24 e 25 fala que Deus deixou acabou os nossos pecados anteriormente cometidos. Acabou. Né? Acabou, gente. Não tem mais essa de que eu vou pagar pelo pecado de fulano, de ciclano, não. Acabou os pecados cometidos anteriormente. Eu não vou ser punida por isso. Jesus já resolveu. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Isso está em Colossenses 2,14. E fala assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, escrevendo-o na cruz, encravando-o na cruz. Então, o Senhor rasgou o escrito de dívida. Não existe mais. Acabou. Ele foi encravado lá na cruz. Acabou. O sacrifício de Jesus, ele é superior em todos os aspectos em relação aos da nova aliança. O que Jesus fez, porque a gente sabe que lá na velha aliança era o sacrifício do cordeiro, né? O próprio homem fazia, matava o animal, aquelas coisas todas que a gente sabe, que a gente nem vai falar disso agora. O que Jesus fez foi superior a tudo aquilo ali. Por isso é uma nova aliança. Por isso é uma nova realidade. Aquilo que foi feito lá, acabou. Não tem mais validade nenhuma. Porque existe uma coisa nova. Existe um preço. Uma pessoa resolveu o problema todo. Como uma pessoa causou o problema todo, uma pessoa foi lá e resolveu ele todo. Então, isso já foi resolvido. É uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Já está resolvido. Acabou.
Eu não tenho nada com o pecado de quem cometeu, de quem da minha família cometeu, o que eu cometi, o que qualquer pessoa cometeu. Eu não tenho nada a ver com isso mais. Já foi resolvido. Eu sou nova criatura e eu vivo uma nova aliança, uma aliança superior. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da redenção. A redenção, ela tem um aspecto legal. O que é esse aspecto legal? É o posicional, é uma nova posição em Cristo. A nossa posição em Cristo. Ele quer dizer o seguinte, é o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição em favor do homem. Tudo que foi conquistado por ele através da obra da cruz é herança de todo homem. No entanto, nem todos o fruem. Isso tá, vamos ler Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, isso aqui foi o que Jesus, o que Deus fez através de Jesus. É um aspecto da redenção. O outro aspecto é o aspecto vital, o experimental, é o que nós vivemos na prática. O lado vital da redenção é o que o Espírito Santo, através da palavra, está fazendo em nós agora. É a identificação pessoal e a aproximação da redenção pela fé. É o que experimentamos através do poder do Espírito Santo, que aplica à nossa vida os fatos legais da palavra. Então, o que é? O Espírito Santo que faz, a gente sabe que a obra é dele em nós, né? Nós estamos aqui, ele vai nos conduzindo. Então, é a gente viver por fé, é a gente tomar posse de tudo, é viver o que a palavra tem para nós, isso é um aspecto vital. E existe a diferença entre o aspecto legal e o aspecto vital da redenção é que o legal é o que é nosso por direito, legal já é de lei, né? É o que foi conquistado por nós, nós conquistou por direito. Não interessa o que aconteça, é um direito adquirido. Eu não vou perder direito adquirido, é direito adquirido. E o vital é o que nós recebemos ao vivermos pela fé. O aspecto vital, ele só vai funcionar na minha vida se eu me posicionar e receber por fé. Se eu obedecer a palavra, se eu ficar em comunhão com o Espírito Santo, né, pela fé, através da fé que nós aprendemos, aí eu vou usufruir dele, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a redenção na alma e no corpo. Acho que nós até falamos sobre isso, que o espírito, ele é salvo e regenerado. Na hora que você aceita Jesus, seu espírito está, beleza. Mas a sua alma, ela precisa, ser salva, entre aspas, ela precisa ser restaurada. Isso é progressivamente, sabe? Porque a nossa mente continua a mesma após a gente nascer de novo. Então, a nossa mente precisa ser renovada constantemente. Igual está falando em Romanos 12, 2. Eu vou ler. E nada vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos esse princípio aí. Se a gente não renovar nossa mente através da palavra, nós não vamos ter nossa alma restaurada. Renovar quer dizer renovação, completa mudança para melhor. A origem da palavra renovar significa fazer novo de novo. Essa é uma referência do dicionário Strong. Nossa, vocês não tá faz barulho.
Então, quando você fala renovar sua mente, é fazer sua mente nova de novo, né? Quando Deus pede para que nós renovamos a nossa mente, é isso, é fazer nossa mente nova. A palavra também mostra, mas nós precisamos ter a consciência que nós temos a mente de Cristo. Então, a gente vai renovar ela na palavra e ela vai ser, né? A mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16, fala isso, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma coisa que nós temos que tomar posse pela fé. E como que a gente vai conhecer a mente de Cristo? Na palavra. Né? É lendo, é mergulhando na palavra que você vai ter acesso à mente de Cristo. Então, se eu meditar na palavra, se eu me aprofundar na palavra, eu vou conhecer, né? E eu vou saber se a minha mente está... Porque a gente precisa saber se a nossa mente está a mente de Cristo, está igual a mente de Cristo ou não, hein? Os pensamentos, as coisas que estão na nossa mente. Como que a gente vai saber se é? Conhecendo dele, né? Aí o nosso corpo, nós precisamos manter ele sob sujeição, sob controle. Aí, eu quero ler até na peça essa versão, porque eu tenho uma coisinha para falar para vocês aqui. Vou abrir aqui na peça. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Na verdade, eu vou começar no 24 aqui, na peça. Quer ver? Estilo de vida disciplinado de Paulo. Achei muito legal o título. Não é óbvio que todos os corredores na pista continuam correndo para vencer, mas apenas um recebe o prêmio do vencedor? No entanto, cada um de vocês deve correr a corrida para ser vitorioso. Um verdadeiro atleta será disciplinado em todos os aspectos, praticando o autocontrole constante para ganhar uma coroa de louros que murcha rapidamente. Mas corremos nossa corrida para ganhar uma coroa de vencedor que durará para sempre. Que durará para sempre. Por esse motivo, não corro apenas para me exercitar ou boxear como quem dá soco sem rumo, mas treino como um atleta campeão e subjugo meu corpo e o coloco sob meu controle, para que depois de pregar as boas novas a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Né? Aqui pedi para ler só o 27, eu acabei lendo tudo para a gente entender o contexto. É porque é no nosso corpo onde estão as paixões carnais, onde elas se consumam, né? Onde elas acontecem. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a natureza de Deus influenciará a nossa natureza carnal que está no corpo. Vou falar para vocês uma coisa. Eu nem ia falar nada, não, mas eu falei, se for para falar, você me lembra. Porque o Senhor, ele tratou essa semana toda comigo nesse versículo, essa palavra desqualificados. Eu só lembrava dessa palavra, eu só lembrava desse versículo. Gente, eu não consegui meditar em outra coisa. Eu estava assim, era só isso. Hoje que eu forcei, eu falei, Senhor, eu preciso, ontem também eu dei uma estudadinha, eu preciso ler as outras coisas. Me deixa ter paz, me deixa ir para frente. Por quê? Deixa eu aceitar aqui. Depois que eu li esse versículo semana passada, ele caiu assim como uma bomba. Por causa de um monte de coisa que eu vi acontecendo, eu vi pessoas grandiosas, digamos assim, né? Vocês me entendem o que eu estou falando, esse grandioso, sendo desqualificadas. Pessoas que eu conheço, que são próximas a mim, próximas assim. Hoje eu não tenho relacionamento mais porque eu mudei, né, minha posição, meu meio de convívio. Pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão na internet, que estão para todo lado só falando, e foram desqualificadas. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Falei, Senhor, não permita, faça o que for preciso ser feito, me arranca tudo, mas não me deixa ser desqualificada. Eu não quero, Senhor. Sabe por quê? Quando o ser humano, o Filho de Deus, é desqualificado, está desqualificando Jesus.
Porque a primeira coisa que as pessoas falam, uai, mas não é crente? Porque aqui usa-se a expressão crente, para identificar quem é cristão, que quem tem esse estilo de vida que a gente tem. E eu vi pessoas que fizeram, que estudaram comigo. Inclusive, foram 2 que estudaram comigo. Acontecendo escândalos, e eu olhei e falei, meu Deus, que é isso? E eu fiquei com esse versículo, E aconteceu um episódio pessoal que ninguém ia ficar sabendo se eu fizesse. Mas eu me sentia desqualificada se eu fizesse. E eu não fiz. Falei, não. Aí, eu fiz, gente, e ficou essa palavra, gente. Aí eu fui ver o significado de desqualificado, porque eu fiquei assim, sabe, com esse negócio. E eu querendo estudar outra coisa. Aí, quando foi sexta-feira, sábado, não me lembro disso, o Senhor me levou a ler Tito. Tito só tem um capítulo com 15 versículos. Depois vocês peguem para ler Tito. Quem tiver a peça, leia na peça. Que você vai ver ele falando, sabe, dessa postura. O Senhor, eu fiquei a semana toda nesse. Depois ele me levou a ler. Eu peguei a Bíblia e falei assim: o que eu vou ler? Eu preciso ler outra coisa. Eu já estava agoniada, gente, eu não conseguia fazer outra coisa. Era esse versículo sendo tratado. Sabe? Aí, quando foi ontem, eu saí com uma amiga minha, fui tomar açaí, e na hora que eu cheguei em casa, eu estava estourando de cheia. Aí eu estava assim, nossa, estava sentindo uma indigestão, aí deitei lá na sala, sentei, não estou conseguindo deitar. Ai, travou de novo. Uau. Não quero, não. Roseli, ela travou? Sim? Ah, porque eu não estou ouvindo mais nada. Ai, deixa eu colocar para ela. Travou de novo. Voltou? Agora vocês estão me vendo, me ouvindo? Agora sim, de novo. Sim. Não, na hora que faz, a tela fica toda branca e fala assim, problema na conexão. Aí vocês somem. Mas eu ouço o que vocês estão falando, muito engraçado. Eu olhei para ele e falou, travou de novo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não estou ouvindo de novo. Aí eu estou assim, vocês estão me ouvindo? E ninguém respondeu, vocês não estavam me ouvindo. Mas Deixa eu até aproveitar de falar uma coisa que, na hora que você estava falando, veio no meu coração. Lá mesmo, acho que é no Velho Testamento, fala assim, que o fim é melhor que o começo, né? Então, está na palavra. Então. Mas esse fim diz respeito a esse tipo de coisa também na vida da gente, né? Por quê? Porque quando chegar o dia do Senhor Jesus, tudo aquilo que vai passar pela peneira, que o Senhor fala que aquilo que é prata, ouro, ou seja, tudo que é feito do céu, de material do céu, volta para o céu. O que é material da terra vai permanecer aqui, que é terra, madeira, feno, certo? E isso diz respeito ao nosso coração, né? Então, quando o Senhor fala que o fim, ele é melhor do que o começo, ele é exatamente isso. Como que nós temos terminado isso, né? Porque tem pessoas que correm a carreira super bem e desistem no meio do caminho. Elas não cruzam a linha de chegada. Elas não vão até o fim, né? E a palavra fala que, quando Paulo fala, ele fala assim, eu cumpri a carreira e guardei a fé, né? Então, eu lembro uma vez que eu estava ouvindo Reinhard, e ele falou assim, que ele tinha orado ao Senhor, porque ele viu um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ministrando a palavra, e disse que era um milagre atrás do outro. De repente, o cara largou o microfone, um monte de gente para ser orado, e ele foi embora. E ele não entendeu o que estava acontecendo. E daí ele foi atrás desse que estava orando, e ele falou assim, o que aconteceu? Ele falou, eu cansei. Daí disse que ele falou assim para Jesus, como assim? Cansou aquele monte de gente esperando para ser ministrado, tudo.
porque ele era obeso, né? Daí diz que ele virou para o Senhor Jesus e falou assim, Senhor, eu prefiro, ele falando, tá? Ele falou assim, que ele preferia ficar a vida inteira quieto no canto dele, sem que não houvesse nada na vida dele que se manifestasse, mas quando ele estivesse no fim da carreira dele, ele fosse até o fim do jeitinho que Jesus queria. Porque ele falou que ele viu muitas pessoas no meio do caminho, ou por causa de condição física. Ele falou que um outro se drogava depois que ministrava a cura, e morreu de overdose. Né? Então, ele falou assim, que ele viu fins que foram deprimentes. E daí ele fala assim, e daí ele fala para o Senhor Jesus, ele fala que ele não queria começar bem a carreira, mas não terminá-la, né? Então, daí, quando você estava falando, o Senhor falou assim, é exatamente o que está na Bíblia. O fim, ele é melhor do que o começo. É melhor a gente terminar bem do que a gente só começar bem. Porque muitos, quando você vai ver uma corrida ou algum esporte, muitos começam bem, mas eles vão sendo eliminados ao longo do caminho. Não é isso que acontece? Mas se a gente for olhar time de futebol, só 2 chegam no final. Se você for olhar corredor, 8 são os que vão partir para a medalha, não é isso? Dos 40 que correm, sei lá eu de quantos. Então, e daí a palavra ainda fala para completar, fala assim, que eu não seja achado em falta. Né? Que eu não seja achado em falta. Então, a gente já ora, Jesus, o Senhor molda a vida da gente, que a gente não seja achado em falta, né? Exatamente. Que a gente tenha um caráter irrepreensível diante de Deus. E se você tiver um caráter irrepreensível diante de Deus, você vai ter diante das pessoas. Diante dos homens. Se você cuidar de obedecer a Deus e fazer a vontade dele, fazer o que ele fala na palavra dele, você vai ser irrepreensível diante dos homens, porque não vai ter o que falar de você. O que vai falar? Aí ontem, eu estava lá no sofá, sentada, e eu vi um post com um trecho da música, e passou a música do Roupa Nova. Vocês conhecem a banda Roupa Nova, né? Eu gostava muito tempo atrás de Roupa Nova, eu conheci eles fizeram um show lá na minha cidade, que eu morava, e a minha família lá era muito, assim, importante, tá, gente? Era política, prefeito da família e tal, meu tio que carregava o povo da banda, então eu tinha acesso, tá? Camarim, hotel, onde eu estava, e eu conheci, a gente era apaixonada. Aí eu coloquei uma música da Roupa Nova no celular, o filme passando na televisão e eu pus no celular. Deixa eu ver se eu lembro qual que é. Ai, meu Deus, agora eu esqueci, gente, não foi tão assim. Na hora que eu coloquei a música, eu tô assim. Não, mas isso aí não é legal, não. Como assim? Viver sofrendo? Tipo assim, ele falando para que a pessoa falasse que amava ele, nem que seja, né? Que queria viver. Vou viver a minha vida inteira me enganando. Sentir saudade, nada mais. Por que é que os corações não são iguais? Vocês devem lembrar, né? Mulherada gostava de Roupa Nova. Então, essa música, eu falei, não é assim, não. Aí, sabe assim, gente, eu rejeitei um negócio que eu era apaixonada. Aí eu tentei ouvir outra, eu não consegui ouvir a música de Roupa Nova. Porque não condiz com a realidade que é Jesus, porque eu penso com a minha vida. Eu falei, Senhor, obrigada, como os drives foram desinstalados. Então, hoje, eu não consigo mais ouvir. Tipo assim, se eu estou com os meus amigos, a gente está num ambiente, está passando uma música, claro que eu estou escutando. Eu só estou escutando, eu não estou ouvindo aquilo. Porque se você me perguntar quem cantou, o que falou na música, eu não sei. Porque eu aprendi a blindar minha mente, eu não escuto, não quero mais saber se não for de acordo com o que a palavra fala, com a minha realidade. Aí, como eu estava sendo tratada nesse versículo, eu peguei o versículo ali de novo, aí o Senhor me mostrou, eu falei, Senhor, essa questão de ser qualificado diante do Senhor e tal, ele virou, aí o Senhor foi me mostrando, os meus amigos, por exemplo, eu tenho amigas que eu tenho o cartão de crédito dela, o número, e eu posso comprar o que eu quiser lá.
Às vezes é uma coisa que é valor mais alto, e como as coisas do meu ateliê são caras, às vezes os meus cartões estão já cheios, né? Não dá para comprar. Eu compro no cartão dela. Acho que ela nem sabe. Tipo assim, se eu não falar, nem vai saber. Claro que eu aviso. Antes de vencer, eu já mando o dinheiro para a conta dela. Igual eu mandei domingo, eu falei, esse dinheiro aí é da tinta, tal, aquela tinta caríssima que eu comprei. Mas ainda falta ainda, a outra eu já paguei. Ela nem sabia se eu tinha pagado, se eu não tinha pagado, se eu tinha comprado. Eu tenho amigas que são assim, ó. Se elas querem encontrar alguma coisa, elas mandam o marido vir me buscar na minha casa. É um nível de confiança que elas têm em mim. Por quê? Por causa do caráter que expressa Jesus. Eu não estou falando que eu não erro, não é isso, gente. É que o Senhor foi me mostrando, sabe? Olha a confiança que as pessoas têm em você. Eu fui vendo assim, olha, quando você fala alguma coisa, as pessoas vão lá e compram. Quando eu posto que eu estou comendo alguma coisa, ou que eu comprei em algum lugar, todo mundo, onde você comprou? Como é que é? Se eu estou usando, eles acreditam que é bom. Se eu falo, não, gente, é bom, vale a pena, pode ir. É assim. Gente, eu tenho uma amiga que mora... Eu tenho vários amigos próximos que moram nos Estados Unidos. E eles me deixam cuidar do dinheiro, dos cartões de crédito e tudo deles aqui. Eles mandam dinheiro para minha conta, que eu acordo. Que é isso, gente? Eles nem me avisam que mandaram dinheiro, eles só mandam. Aí, na hora que eles precisam, eles falam, você pode mandar dinheiro para o fulano? Eu disse, não, o dinheiro é seu. Não, mas se você tiver precisado dele, não tem problema. Sabe assim? É um nível de que acho que, gente, é só Jesus que pode trazer isso para as pessoas. Amigas, gente, eu tenho uma amiga que toda vez que o marido dela vai em Belo Horizonte, ela me liga e pergunta se eu preciso ir para Belo Horizonte, para eu ir com o marido dela. Quem faz isso? Não, sabe? Tipo assim, ninguém faz isso, não é assim que funcionam as coisas, né? No mundo, por aí. E eu tenho essa confiança, as pessoas têm essa confiança em mim. Mas aí uma outra coisa que o Senhor tratou comigo nesse mesmo sentido. E isso, por que a gente tem que cuidar do nosso coração? Porque a gente não pode ser adorado. O ser humano não pode ser adorado. Então, quando as meninas começam assim, gente, não sou eu, é Jesus. Eu paro logo. Meus amigos falam, não sou eu, é Jesus. Porque eu sou ruim. Bom, é Jesus. Porque eu não posso aceitar a adoração. Ninguém pode. E a gente tem que entender que se a gente adora um ser humano, a gente está destruindo a vida dele. O ser humano não foi feito para adoração, ele foi feito para obedecer ao Senhor, que ao ser filho de Deus, fazer o que Deus mandar. E pronto, porque tudo que a gente faz é por fé, correto? Então, se eu estou fazendo, não sou eu, é Cristo em mim que está fazendo. Eu estou fazendo pela fé que eu tenho nele. Porque eu queria pegar aqueles monte de dólares que chegam na minha conta e viajar. Passear, já que eu posso gastar. Eles mandam e fica lá na minha conta. Esses cartões aí, com esses limites faraônicos, tem uma que no cartão tem nem limite. Uai! Gente, não é assim, sabe? Sabe o que é? Você, se precisar, eu presto conta de centavos. E elas ficam bravas porque eu faço isso. Gente, mas não sou eu, é Jesus. Eu falo assim, eu, por mim, eu tinha pegado, torrado tudo, comprado um monte de coisa, mas é Jesus. Claro que eu não ia fazer isso, gente, porque é uma questão de caráter. Mas isso é para você não receber adoração. Porque às vezes você faz tanto com uma pessoa que ela começa a te adorar sem perceber que ela está te adorando. E é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque isso entra lá nas concupiscências. Aí vem a soberba. E o princípio da queda é a soberba. A soberba antecede a queda, não é isso? Eu falei errado. Acho que é isso que está lá. Gera dependência, exatamente. E a soberba, ela antecede a queda. O homem que entrar na soberba, ele vai sofrer uma queda. Aí, isso foi uma coisa que o Senhor
Foi só isso essa semana. Tipo assim, se eu fosse falar o que o Senhor tratou comigo, ia acabar aqui. Porque ele foi muito comigo nisso, gente. Desqualificar. O cuidado em ser desqualificado, sabe? Aí, por que eu pensei? Na hora que eu tive a oportunidade de ser desqualificada perante mim, perante Deus, eu lembrei assim, falei assim, gente, segunda-feira eu vou estar lá falando para as pessoas sobre a realidade da nova criação. Não veio culpa nem condenação, porque eu não fiz nada. Veio só a oportunidade. E como que vai ser? O Senhor já me perdoou, é óbvio, já está tudo resolvido. Mas eu vou estar, para mim, eu vou estar desqualificada. Porque é com consciência. A gente tem que entender que quando a gente faz uma coisa com consciência, a gente já sabe a verdade. Eu posso virar para alguém e falar que eu não conheço a Bíblia, que eu não sei a verdade? Nunca. Outro pecado, outra mentira, outro motivo para ser desqualificada, porque eu conheço. Eu não sei tudo, é óbvio, ninguém sabe. Mas eu já li a Bíblia toda, eu acho que 3 vezes, eu não sei quantas vezes eu li. E eu estudo, eu estou aqui, nós vamos estudar a Bíblia de novo aqui, com essas matérias do Lima, nós vamos ler a Bíblia todinha, de novo. Então, assim, eu tenho conversas com Jesus, com o Espírito Santo, eu posso falar? Não pode. Então, é uma coisa que o Senhor tratou comigo, e eu senti para falar, sabe? Para a gente ter esse cuidado. A gente se engana, a nós mesmos, se a gente faz isso. Né? Você acaba... O pai da mentira é o diabo, certo? Então, qualquer coisa que a gente fizer que não for de acordo com a palavra, você está se enganando. Você está dando abertura para a mentira entrar, né? E esse engano, ele é pior do que o engano do outro. Porque quando você se sente enganado, você sabe que existe alguém que pleiteia a sua causa. Agora, quando você se engana, né, significa que você já sabia aquilo que era para ser feito ou não, né? Isso, e você escolheu fazer, então você vai ter que resolver, né? É meio que isso. Então, igual a fala que aqui tem seguindo a apostila, fala que andar no Espírito é andar em obediência à palavra. Olha só, se andar no Espírito é andar em obediência à palavra, o que eu preciso fazer? Conhecer a palavra. Se eu não mergulhar na palavra, eu não vou conhecer, eu não vou andar em obediência a ela. Talvez eu vou andar em obediência ao caráter, que é um caráter naturalmente moldado, um caráter puro e tal, tudo bem. Mas vai ter coisas que vão ter que ser obedientes. Você precisa ter a consciência de que você está obedecendo à palavra. Minha família me ensinou princípios, claro. Família de todo mundo. Mas hoje, eu não fico olhando os princípios deles, não. Eu olho os princípios da palavra. Porque, tudo bem, eram de muito caráter e tal, mas eram seres humanos cheios de erros e defeitos, e cometeram coisas, né, cometeram pecados, erros, assim, né, que foi resolvido, mas eu tenho que ter essa consciência, que eu preciso estar obediente à palavra. E sempre quando as pessoas falavam assim, você tem que andar no Espírito, eu tinha dificuldade de entender o que era andar no Espírito. Não sei se vocês já tiveram. Assim, andar no Espírito, mas como assim, flutuando, né? Tipo assim, eu imagino, gente, eu tenho imaginação que vocês não fazem ideia. Eu ficava assim, como assim andar no Espírito? Hoje eu entendo, né? Depois a gente vai entendendo que é andar no Espírito e obediência à palavra. Se você está obediente à palavra, você está andando no Espírito. Isso é muito lindo. É mais fácil do que eu pensava. Porque eu ficava pensando o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que orar, se eu tinha que chamar o Espírito. Gente, era uma confusão na minha cabeça e é muito mais fácil obedecer a palavra. Ela está disponível, você pega ela aqui, lê e obedece. Né? Claro que Jesus, o Espírito, não vai dando instruções para a gente, mas as instruções dele são todas baseadas na palavra. Jesus não vai falar um negócio com a gente que não é a palavra, que não está na palavra. Ele não vai te mandar fazer uma coisa que a palavra vai falar o contrário. Né? De forma nenhuma. Nunca. Vamos ler, então, João 6:63. Eu já li ele algumas vezes, né? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Então, é daí que, né, a conclusão que se tira que andar em espírito é obediência à palavra, é desse versículo. Jesus é a palavra. Tem aqui uma frase que fala assim: se semearmos na carne, colheremos corrupção. Portanto, decida viver na palavra, crucificando a carne. É isso que a gente tem que fazer, né? Todos os dias. Às vezes a gente tem que colocar tampão no ouvido, às vezes tem que colocar cospergol na boca, sabe? Às vezes tem que vendar os olhos, igual a Maria Eduarda faz comigo. Se eu estiver vendo o filme ou série, ela estiver lá comigo, se um casal beijar no filme, ela vai lá e tampa o meu olho. Aí eu falo assim, quem não pode ver, você, menina, sou eu, né? Ela vai e tampa o meu olho, assim. E fica vendo passar. Gente, é uma graça ela. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso, para que a gente não caia, né? Para que a gente não dê lugar à carne. Porque a gente foi... o início da nossa formação não foi nessa... A gente não tinha essa consciência do espiritual. Então, a gente foi ali na carne, né? A gente cresceu, nosso corpo é de carne e osso. Então, nossa mente vai querer nos trair, sabe? Puxar o nosso tapete, mas a gente tem que dar lugar ao Espírito, por isso da palavra. E agora nós vamos falar sobre a substituição e identificação. Vai ser rapidinho, porque a gente já viu isso aqui. A identificação, substituição é agir ou ser usado em lugar do outro, foi o que Jesus fez. Tomar o lugar do outro, representação legal. Existir ou fazer-se em vez do outro. Cristo foi nosso substituto. Eu falei antes de ler, que já era. E a identificação é tomar o caráter de, considerar como tal, tratar com igualdade, pensar, agir, falar, sentir como aquele a quem se identifica. Por que a gente tem que ter a nossa identificação com Jesus? Para a gente falar como ele, sentir como ele, pensar como ele, agir como ele. Olha só que legal isso aqui. Entender esses dois processos é de suma importância para compreendermos a plena redenção de Cristo Jesus. Por esses princípios, compreendemos que Jesus assumiu nossa posição de derrota, fracasso, maldição e morte, para que nos tornássemos participantes de um triunfo, glória, reinado e vida. Ele assumiu todas as nossas mazelas para que recebêssemos todas as suas conquistas. Gente, isso é lindo demais. Tudo que Jesus fez em nosso lugar como substituto e mediador foi recebido ou entendido por Deus, como se nós mesmos tivéssemos feito, pela sua identificação com a humanidade. Então, Deus fez a identificação nossa com Jesus. Tudo que Jesus fez, Deus identificou como nós tivéssemos feito. E, por isso, nós não precisamos fazer nada, já está tudo resolvido. Ver 2 Coríntios 5,14. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, ele morreu por nós. Substituição. Logo, todos morreram. Identificação. Então, para Deus, nós morremos com Cristo. Nós sofremos na cruz com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Então, para Deus, a cabeça de Deus é ótima. Eu não sei se Deus tem uma cabeça, mas se Deus tiver uma cabeça, na cabeça dele já está tudo resolvido. É só na nossa que precisa resolver. Se ainda não está, mas lá no céu, lá com Deus, já está tudo resolvido. Eu tive um professor que ele perguntou um dia assim para nós: ô, gente, Deus é crente? Eu sempre ficava calada, porque eu falei, depois que eu entrei naquela escola, eu percebi que eu não sabia era nada. Aí eu ficava calada. Aí tem gente que falou assim, todo mundo ficou assim, não, né, gente? Crente que é você. Ele é seu pai. Ele é Deus. A gente não sabe como ele é fisicamente. Ele é Deus e ele é seu pai. Ponto, acabou. Sabe? Então, é isso. Então, como a gente não tem relato se ele tem cabeça, né? Mas eu acredito que tem. Ele não ia, se a gente é a imagem e semelhança dele, né? Eu acho que ele tem. Ele deve ficar tudo bonitinho, tudo lindo. Como que a gente vai abraçá-lo se ele não tiver? Vai ser muito
estranho, eu preciso abraçar ele. Não, se o senhor não tem cabeça, o senhor faz aí, pai. Pelo amor de Deus, na hora que eu chegar, esteja aquele velho de barba branca, de cabelo branco. Não vai ser velho de barba branca, ele vai ser todo bombado, ele tem eternidade. É verdade. Não pode ser velhinho. A velhice precede a morte. É verdade, não tinha pensado. Então, ele não pode ser velho. Olha só, Jesus morreu com 33 anos, Jesus mó gatinho, morreu novinho. Então, o pai também não é velho, não. Não é velho. Tenho certeza, porque velhice precede morte. O nosso Deus não vai morrer nunca. Cabelo branco precede morte, ruga precede morte. Então, ele é todo perfeito. Nós vamos me assustar com o pai que a gente teve. Uau, que paizão! Estou orando por essa área aqui, por isso aqui, para não cair, para isso aqui ficar ótimo. Nossa, Deus, eu não quero ter que operar isso aqui, não, gente. Aí eu fico assim, não vai ter uma ruga aqui, mas acabou. Isso mesmo, não vai mesmo. Eu concordo que ele está concordado dele. Isso, Você é só de dois, eu concordo plenamente. Em mim também não vai ter, não. Acabei de brincar. Hoje veio uma pessoa fazer visita aqui, ela falou, nossa, eu estava vendo uma foto sua de não sei quantos anos atrás, você não mudou nada. Eu falei, não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. O que tinha de ruga que já apareceu e eu não sabia que eu não precisava ter, vai ter que cair fora. Eu falo, isso aqui, ó, esse negócio aqui, vai ter que sair sem botox. Claro que vai. O que você está fazendo aqui? Não tem que estar aqui. E eu fico... Um amigo meu me mandou mensagem como que eu senti, como que eu fiquei depois dos 40, que eu fiz 40. Tinha um tempão que ele não falava comigo, tinha uns 3 anos, a gente é amigo, irmão, e ele sumiu, parou de falar comigo, eu deixei no tempo dele, agora ele voltou. Orei, entreguei ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu, eu não sei, deixei. Aí ele voltou e perguntou assim, como é que você ficou quando você fez 40? Eu falei assim, normal, eu fiz que não é comigo, filho, isso não está acontecendo, não. Eu estou cada dia mais nova e melhor. E, nossa, eu pirei. Eu falei, porque você não tem Jesus, só pode, porque eu tô ótima. A estética versus cristã. Mas minha filha, a gente não vai envelhecer, a gente vai ficar ótima. E é isso, aí eu fico assim, né? Deus já resolveu, gente. Deus é lindo, Deus é novinho, agora a gente, né, já chegou a essa conclusão. Deus é ótimo e tá tudo resolvido. Ele já nos identificou com Jesus, já fez a identificação. Aí, agora, nós vamos falar assim, qual que foi o grande preço da redenção? A morte espiritual de Jesus. O preço mais alto foi isso, porque ele se desligou do Pai. Né? A gente viu isso lá na morte de Jesus, eu não vou falar muito mais sobre isso aqui, não. A morte espiritual, ele se separou, né, espiritualmente do Pai. Então, para ele, isso foi terrível. Então, o grande preço da redenção foi isso. E Jesus, ele só morreu fisicamente porque ele morreu primeiro espiritualmente. Se ele não tivesse morrido espiritualmente, ele não morreria fisicamente. Né? Só que a gente sabe que Jesus ele não foi deixado à morte, né? O corpo dele não sofreu decomposição nenhuma. Né? Ele foi, ressuscitou, pronto, maravilhoso. E ele, quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou na autoridade que o homem havia perdido. Ele tomou as chaves da morte e do inferno, por ser o primeiro homem a ter saído definitivamente de lá. Ele foi no inferno, tomou, rasgou o espírito de vida, tomou a chave da morte e do inferno e saiu de lá. Vamos ver Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Então, é uma questão que eu tenho, eu tenho muita questão com essa questão de morte, porque a chave da morte está com Jesus, da morte do inferno. Então, é uma coisa que eu não sei ainda, eu busco estudar, eu falo com o Senhor, eu tenho muita dúvida sobre isso. Se a chave da morte está com ele, então quem mata? Entendeu? Só que hoje eu estou entendendo o seguinte, que as pessoas, elas
hoje que eu entendi que as pessoas que têm a consciência, elas podem viver eternamente aqui na Terra, né, até Jesus voltar, não precisa morrer, é uma questão de consciência, de fé. As pessoas morrem porque tudo é pela fé. Então, eu posso viver aqui até Jesus voltar, que se demorar 100 anos, posso, mas vai depender da minha fé para isso, se eu creio para isso. E tem pessoas que cansam e entregam. Eu conheço pessoas que chegam a uma determinada fase da vida, já não estava fazendo mais nada, foi ficando para baixo, entregou, morreu. Mas nós que temos a vitalidade, o espírito vivificado, a gente não precisa passar por isso. Eu estava vendo, eu comentei aqui, e Joseph Prince, gente, que ele não tem 60 anos, misericórdia, eu achava que ele tinha 34 no máximo, porque ele fala que tem filho e já é casado, eu deduzi 34, mas a cara é de 18. O Todd White, ele fala que ele tem 7 anos no céu. Eu falei, eu nem nasci lá, então, se você, nesse nível todo aí, de andar na rua com a mão, o povo sai curado, de fazer aquele auê todo que ele faz. Ele tem 7 anos no céu. É uma outra coisa isso aí, tá? É a nossa idade no céu, nosso nome no céu. Eu já falei alguma coisa sobre isso em alguma reunião. E, tipo assim, tem um outro que eu vi, que ele estava com 63 anos, e eu esqueci o nome dele, é um nome inglês, e ele foi ficando mais jovem, parou de envelhecer, e foi ficando jovem, foi ficando vivificado, o cara vive como se tivesse 20 anos, com toda energia, sabe, com toda disposição. A gente tem que entender, mas isso é o quê? É o nível de fé. E como que a gente chega nesse nível de fé? Meditando, estudando a palavra. Nos expondo a palavra, porque a palavra fala. E aí a gente faz igual Paulo, a gente treina o nosso corpo para ser atleta, para ganhar a medalha. Mas a gente sabe que Paulo estava falando isso de uma forma, assim, uma metáfora até, para as pessoas entenderem, né? Mas é treinar o nosso corpo, é subjugar o nosso corpo. A gente precisa parar de comer o que faz mal. Né? Eu já falei isso aqui na outra reunião. Porque a gente vai ter essa vida eterna, e essa vida, a gente não precisa passar pela morte física para entrar na vida eterna. A gente só precisa ser arrebatado, mais nada. Né? Não precisa morrer. Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos, né? Que a gente sabe, porque ele foi o que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro, né? Aí você vê o seguinte, ele foi o primeiro. Quer dizer que outros poderão. Não está falando que o outro não pode, só que ele foi o primeiro. Pode ter o segundo, o terceiro, o que for, para frente, né? A gente tem que começar a entender essas coisas, porque tudo que envolve Jesus é muito intencional. Então, se ele foi o primeiro, não quer dizer que ele é o último. Só foi o primeiro. Lá não fala que ele foi o primeiro e o último, só que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ok? Aí, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos da redenção. Também não é muito longo, não, porque a gente vai entrar num outro ponto aqui, que a gente vai terminar a redenção. Os efeitos da redenção quer dizer que somos uma nova criatura. Está lá em 1 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na Passion, fala que nós somos uma nova espécie. Mas tem que ser mesmo, gente, uma nova espécie. Um povo que não precisa morrer, que não precisa ficar velho. É uma nova espécie mesmo. Pensa que você não precisa passar por cirurgia plástica nenhuma, que ficou a marca de dor. É uma nova espécie mesmo. Nenhuma condenação há sobre nós. É um outro efeito da redenção. Está em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outro ponto da redenção, outro efeito da redenção. Temos a salvação. Está em 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Nós temos a salvação disponível, né? É um efeito da redenção. O outro efeito é o Espírito Santo habita em nós. Está lá em João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê
nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ai, que lindo. Um outro efeito, uma nova posição diante de Deus. Nós temos uma nova posição. Lá em Hebreus 4, 14 e 16, fala que nós temos a posição, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a nossa posição, né? A gente acha socorro, numa ocasião oportuna, a gente acha graça, a gente pode se chegar confiadamente em Deus. Uma outra efeito da redenção é que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos ler só Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ainda, nós somos filhos amados. Outro efeito é a nossa comunhão foi restaurada. Hoje nós podemos ter a comunhão com o Senhor. Ela foi restaurada. A comunhão que Adão e Eva tinham, né? A Eva também tinha, com certeza. Deus não excluiu uma mulher. Ela, só por ser mulher, não é assim que funciona. Eles tinham Adão tinha, né, essa comunhão, e ela foi restaurada. Outro efeito é nossa paz com Deus foi restabelecida, né? Tivemos a nossa paz. A palavra fala, né, sobre paz, e fala que Jesus Jesus, né, ele, príncipe da paz, né? Nós temos, uma paz que excede todo e qualquer entendimento, né? A gente tem essa paz, ela foi restabelecida. A nossa liberdade foi reconquistada, nós temos a liberdade agora para sermos filhos de Deus, né? Nós somos justificados, declarados justos por Deus, inocentados. Eu quero até ler Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos declarados inocentes. Somos justificados. Outro ponto reinamos em vida por meio de Jesus. Romanos 5:17. Seja pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, mas muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vivemos pela fé em Cristo. Hebreus 10:37. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Esses são os efeitos da redenção, são 12 efeitos, né? Agora, nós vamos falar sobre a realidade da nova natureza. E sabe qual que é a realidade da nova natureza? O amor. A gente dá essa volta toda para chegar no amor. Eu quero ler 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Os que são nascidos de Deus têm a sua natureza de amor. Eu vou ler 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede a Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A marca do Filho de Deus é o amor. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É uma coisa que eu percebo, que quando eu vejo alguém algum cristão aí, algum filho de Deus, que arruma confusão com alguém, que fala mal de alguém, que se envolve em coisas aí do mundo, a primeira coisa
que não ama de verdade, porque quem ama não vai condenar, não vai julgar, vai perdoar. A primeira coisa que as pessoas falam é isso. Não fala que é cristão, não fala que é crente, não fala que é filho de Deus. É isso. Porque se a pessoa não sente o amor vindo de nós, ela não sente Deus em nós. Ela não sente a presença de Jesus em nós. Então, é fundamental que de nós exale amor. Sabe? Não é que você vai ser uma idiota, que a pessoa vai calar na sua boca. Não é isso, gente. Mas é amor. Eu, por exemplo, não concordo com um monte de coisa que acontece. Mas eu não vou condenar, não vou julgar, não vou brigar. Não cabe a mim. Eu não fui chamada para isso. Eu faço seleção de quem eu vou conviver, onde eu vou. É isso. Eu sou responsável por mim, né, por fazer essas coisas. E independente de onde eu estiver, quem for a pessoa, de mim vai sair amor. Então, se eu não conseguir expressar amor, eu fico calada. Ou você expressa amor, você fica calada. Não dá para entrar nesse campo de ódio, de julgamento, porque não é a marca. Se não está saindo amor, não é a marca de um filho de Deus. Né? O outro ponto é: o amor é o novo e superior mandamento. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Ele ainda repete, né, para a gente amar um ao outro. Lá em João 15, ele fala para a gente amar, que ninguém tem maior amor do que dar vida pelos seus amigos. Quem está lendo João aí 15 vai lembrar disso aí. Ele deixa claro assim, que o amor é uma entrega, né, pelas pessoas. Vamos ler também 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, seguindo o mandamento que nos ordenou. Ele fala em João, né, tá? Sobre o amor, e lá em 1 João ele fala de novo, né? O mesmo João fala de novo, reforçando essa questão do amor. E essa é a realidade da nova natureza. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O fruto do Espírito é o amor. Aqui fala que o Espírito foi derramado em nós. Então, o amor foi derramado em nós. E o fruto do Espírito é amor. Aí amor vem com todas aquelas outras coisas lindas lá que falam, né? O fruto do Espírito. E ele é responsabilidade nossa. Né? Ele já foi derramado em nós. Então, é nossa responsabilidade colocar esse amor, ativar esse amor, fazer esse amor fluir. Fazer o que for necessário para que esse amor seja exalado de nós, né? Lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor, ele sempre busca o bem-estar do outro, né? É um dos pontos. O amor, ele sempre vai buscar o bem-estar do próximo. Se eu faço alguma coisa que está prejudicando o próximo, não é amor. Eu não estou fazendo em amor. Porque se eu faço em amor, eu não prejudico o outro. Se eu faço por amor, eu não prejudico. Se eu recebo uma direção do Senhor para fazer uma coisa e eu faço em amor, gente, ninguém nunca vai sair prejudicado. Deus não prejudica ninguém. As minhas atitudes não podem prejudicar ninguém, porque Deus não prejudica ninguém. Eu tenho, sabe, eu estou falando isso para vocês, isso é para mim, tá? Nossa. Porque isso está vindo agora. À tarde que eu estava estudando, isso não veio na minha cabeça. Se a minha atitude prejudicou, ela não põe amor. Não adianta falar, porque não é
porque a pessoa não é cristã, por isso que ele se sentiu ofendido. Não. O amor funciona para todo mundo, sendo cristão ou não sendo cristão. Se você age com amor, ele funciona com todo mundo, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não tem como dar errado. Eu sempre falo, gente, se for em amor, vai dar certo. Então, se eu estou fazendo e está prejudicando, deixa eu rever. Eu estou com uma atitude de amor, eu estou fazendo por amor ao Senhor, às vezes por amor a Jesus, por amor ao nosso Pai, a gente vai ceder, a gente vai fazer coisa. Sabe? Talvez a nossa carne está gritando para não fazer, mas por amor a gente vai fazer. E vai dar certo, e vai dar beleza, e vai ficar ótimo. Por quê? Foi amor. É só o amor que nunca falha. A única coisa, gente, que não falha é o amor. E eu falo, eu fui muito tratada, porque eu não gostava nem de coração. O formato do coração, assim, eu mexia com artesanato, detestava quando eu vi depois de coração, na falsidade, tudo. Hoje não, tá? Hoje eu amo coração, mas eu não gostava nem do coração. Olha só para ver como que o Senhor, ele nos molda. Eu não gostava nem de coração. Eu nunca fui uma pessoa de maltratar os outros, não, mas também não levava nada para casa, não, né? Eu resolvia, mas sem maltratar. Claro que deve ter algumas pessoas ofendidas aí pela vida, mas, né, não era a intenção, que eu nunca tivesse intenção. Mas o temperamento, né, antes de converter, que a pessoa é colérica, então não saía, né, falava. Mas hoje o Senhor tratou meu coração, que hoje eu até amo o coração. Quase tudo. A logo do meu ateliê tem coração, pra você ter uma ideia. É uma casa e tem coraçãozinho nela. É o amor. Aqui fala assim, o amor é doador. João 3,16. Todo mundo conhece também, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não precisa mais que isso, né? Porque a gente sabe que a gente não dá a pontinha da unha do dedo mindinho do filho para salvar ninguém. Ninguém que dá. A gente não faz isso, não. Imagine, né, o que ele fez. O amor sempre deve ser a nossa motivação. Aí cheguei na parte da motivação. Porque se você está fazendo e não é por amor, vai desagradar, sabe? Não vai dar certo. Vai incomodar, vai prejudicar. 1 Coríntios 13:2, eu quero ler isso aqui. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Né? Isso virou canção, né? Do Renato Russo, né? Lindíssima. Até todo mundo conhece, né? Mesmo que não conhece a Bíblia, conhece essa passagem de Coríntios. Eu achei isso tão lindo. Eu penso assim, gente, eu acho que foi instrução de Deus para ele, não tem lógica. O cara pegar isso e fazer uma música tão famosa, ela é cantada em italiano, tá? Em espanhol. Eu tenho CD dele em italiano, o Renato Russo lançou um CD italiano. Eu tenho até hoje, tá? Não joguei fora ainda, tem umas coisas que eu ainda guardo. Monte Castelo, eu acho que chamava o CD dele, e ele canta essa música em italiano, a coisa mais linda. Canta essa música, né, que ele fez a canção. Gente, e é a parte do amor que ele foi cantar. Isso é lindo. Eu vejo Deus nisso. Não sei se eu estou doida, não, mas eu vejo. Agora vamos ver. A realidade, aí uma realidade da nova criação é a realidade de andar por fé. Nós já estudamos lá no Fundamento da Fé, então eu vou só falar os tópicos, que a gente já sabe isso aqui. A fé é a realidade da nova criação, né? Está lá em Gálatas 3:11. Eu só vou ler isso aí. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então a gente já sabe que a nossa realidade é viver pela fé. Só agradamos a Deus com a fé, nós sabemos isso, está lá em Hebreus 11:6. O que é a fé bíblica? Que a gente tem que saber, a fé que agrada a Deus é a fé bíblica. Não é a fé que todo mundo tem, fé natural.
Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé bíblica. A gente não viu nada, mas a gente acredita que já deu certo e pronto, acabou. A nossa salvação é pela fé, gente. Vocês viram Jesus sendo crucificado? Vocês estavam lá? Não, eu não estava, pelo menos. Eu sou novinha, né? Não estou ainda. Gente, mas se eu tivesse na vida, ia fazer um escândalo. Nossa, acho que eu ia morrer no lugar do Pedro. Não ia ser o Pedro que ia ter a cabeça, o problema lá ia ser eu, porque eu ia esguelar de chorar. Eu ia olhar para Maria, gente, nossa, a mãe vendo o filho desse jeito. Não, gente, você não tem noção do sofrimento que vai ser para mim, se eu estivesse lá. Jesus sabe. Ninguém viu, mas a gente acredita. É fé. A nossa salvação, tudo que nós vivemos é fé. Né? Você acredita que você vai ser arrebatado, que você vai encontrar com Jesus, que vai vir no céu, na cidade de ouro. Tudo isso é fé. É pela fé. Então, essa é a fé que agrada a Deus. É a fé bíblica. Né? A gente vê, a gente acredita e vê, pronto, só agradece, pronto, acabou. A fé é um fruto do Espírito recriado. Está em Gálatas 5:22, deixa eu ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Não falou fé, não, mas enfim. A fé é do coração. É aquele versículo do Marcos 11:23, fala sobre isso. Que se você tiver fé, você pode não duvidar no seu coração, você vai mover as montanhas. Deus deu uma medida de fé a cada crente, você tem uma medida de fé que foi derramada em você. Romanos 12:3 fala isso, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A gente... Isso mesmo, eu não vou pensar de mim, eu vou ter moderação e vou pensar com a fé que Deus repartiu, que Deus me deu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então nós precisamos ouvir a palavra, ouvir pela palavra, através da palavra, tudo tem que ser a palavra para a nossa fé crescer. A fé sem obras é morta, nós sabemos disso. Fé e confissão trabalham juntos. O que acontece? A minha fé tem que andar de acordo com a minha confissão tem que andar de acordo com a minha fé. Não adianta nada eu falar que eu tenho fé e a minha confissão ser outra. Não é assim que funciona. Se eu acredito que eu sou curada, pronto, acabou. Minha confissão é essa. Se eu acredito que sei lá, qualquer coisa que eu acredito, a minha confissão tem que ser a mesma da minha fé. Tudo que não provém de fé é pecado, nós já falamos sobre isso. A fé individual, né? Tem muita gente pegando carona na fé do outro, mas não é assim. A fé é individual. E a fé opera pelo amor. Vamos ver Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, a gente precisa que a nossa fé ela tem que atuar através do amor. Vocês veem, tudo está ligado? A gente começa a estudar, igual a gente estudou fundamentos da fé. Olha aí, na realidade, a nova criação já está revendo a fé, porque o amor, a fé opera pelo amor. Aí, daqui a pouco, você vai ver outra coisa. Gente, por isso que eu falo assim, que é meio que um estilo de vida, porque as coisas estão interligadas, uma coisa não vai funcionar sem a outra. Se eu posso ter a fé, seja lá o que for. Se eu não tiver o amor, ela não vai funcionar. Aí eu vou ver mais para frente que se eu não obedecer a palavra, esses dois também não vai dar certo. Então é tudo interligado, por isso a importância da gente estar estudando a palavra, sabe? Para a gente ver, assim, que conhecer Jesus e andar de acordo com ele, porque Jesus andava assim, né?